E aí pessoal, então sejam bem-vindos à nossa videoaula relativa à aula número 12, né, na qual nós tratamos o conceito de energia potencial gravitacional. Está aí meu plano de aula, então vou apresentar os objetivos, a revisão e o conceito de energia potencial gravitacional e algumas referências, né? Então vamos lá. Com relação ao objetivo dessa aula, eu espero que no final você seja capaz de explicar o conceito de energia potencial. Isso aí é a minha pretensão. A gente começou essa nossa aula número 12 com uma revisão, né, dos conceitos de energia, que é um número que a gente associa a um estado de um sistema. Então eu mostrei um exemplo para vocês de como é que a gente calcula a energia cinética de um sistema de massa conhecida, que está se deslocando com uma velocidade constante conhecida também, né? A gente calculou essa energia, então determinou esse número que a gente associa a esse sistema. E a gente combinou também que, para deixar o conceito um pouquinho mais intuitivo, nós vamos considerar que se um sistema tem energia, então ele é capaz de modificar o estado de um outro, né? Então, por exemplo, uma xícara de café aquecida de água quente, né, pode esquentar um outro sistema se for jogado no outro sistema, então ela tem energia. Um elevador, um andar alto de um prédio, se for liberado em queda livre, pode estragar o que é que tiver embaixo dele, então ele tem energia. Um carro em movimento pode estragar também, deteriorar um outro sistema que ele entrar em contato, né? Então a gente combinou isso, né, que se um sistema pode modificar o estado de um outro, então ele tem energia. E a gente começou a rever o conceito de trabalho, que é uma medida de uma energia transferida entre dois sistemas e que se manifesta como energia de movimento. A gente viu aí como é que determina-se o trabalho realizado por uma força constante. Então, se as forças forem paralelas, esse trabalho é simplesmente o produto da força pelo deslocamento que ela produz. Se elas forem antiparalelas, é o negativo desse produto, né? Então aqui eu estou ilustrando aqui um caso em que uma força é paralela a esse deslocamento que ela produz, e aqui um caso em que ela é antiparalela a esse deslocamento, né? Então aqui o trabalho realizado é positivo, ou seja, essa força está incrementando a energia desse sistema, e aqui o trabalho realizado é negativo, ou essa força está diminuindo a energia desse sistema, né? Bom, se essa força estiver inclinada em relação a esse deslocamento de uma inclinação qualquer, alfa ou θ, então aí o trabalho é calculado por esse produto da força pelo deslocamento, pelo cosseno da inclinação entre eles. Perceba que essa expressão aqui, ficou faltando então mostrar que essa expressão nos informa que é a componente paralela da força ao deslocamento que produz aí, que realiza trabalho, ou seja, entre as palavras, que introduz energia como a forma na forma de trabalho no sistema. Como é que a gente pode ver isso? Bom, essa expressão aqui pode ser rearranjada nessa forma, olha. Então, o produto de D por cosseno de θ pode ser aí, trocado, já que a multiplicação é comutativa, né? A ordem dos fatores não altera o resultado do produto. Então a gente pode trocar aqui D e cosseno θ para deixar aqui esse produto, que é o que nós queremos destacar como a componente paralela da força. Então, para exibir isso, eu desenhei aqui, a partir da nossa figura original, a força e o deslocamento com a mesma origem, né? Já que vetor, não importa a posição dele, eu posso puxar, então, transladar esse vetor para essa posição e o vetor de deslocamento para essa posição, colocá-los então com a mesma origem, só para ilustrar que a inclinação entre eles aqui é θ. E aí na próxima figura eu vou mostrar que essa componente paralela da força é de fato F cosseno θ. Então aqui nessa figura eu ilustrei a componente paralela dessa força, que pode ser determinada então pelo produto da intensidade dessa força F pelo cosseno dessa inclinação aqui. Então a componente paralela da força na direção da distância é simplesmente obtida multiplicando-se a intensidade da força pelo cosseno da inclinação entre elas. Então, nessa expressão aqui, isso aqui nada mais é que a componente paralela da força na direção do deslocamento, ou em outras palavras, somente essa componente aí realiza trabalho ou introduz energia no sistema. Ok? Bom, na sequência a gente viu que para considerar o trabalho realizado por forças variáveis é um pouquinho mais complicado, a gente só pode recorrer então ao método gráfico. E aí nesse método
a gente tem que desenhar um gráfico para ilustrar qual que é a dependência da força para com a distância, e aí o trabalho vai ser a área sob esse gráfico. Então está aqui um gráfico que ilustra uma dependência da força para a distância. Se a gente quisesse determinar, por exemplo, qual que é o trabalho realizado por essa força de 0 a 3 metros, seria essa área aqui sob a curva. É claro que nós não vamos tratar de um problema complexo desse, nós vamos somente considerar um caso mais simples, né, que é o da força elástica. Então vamos a esses casos aí. Primeiramente a gente considerou o trabalho da força gravitacional, né, que independe da trajetória, só vai depender desse desnível H entre as posições inicial e final. E aí, se a gente estiver considerando uma subida, o trabalho realizado pela força gravitacional vai ser negativo, o negativo desse produto da força gravitacional pelo desnível, tá? E se for uma descida, vai ser o positivo desse produto. Isso a gente já tratou em uma aula anterior. Vocês façam uma revisãozinha aí que vai aparecer lá o porquê da gente considerar cada um dos dois sinais, né? Mas tá aí. O trabalho realizado pela força gravitacional, que é um caso bastante importante, nós vamos ver depois o porquê, só depende desse desnível. O outro caso que a gente viu foi de uma força variável, a força da mola, a força elástica. Vocês podem verificar aqui dessa figura, né, que essa força é proporcional à deformação. Então aqui a força que está sendo aplicada nessa mola é a força gravitacional desse massor, né? Se a gente duplica o massor, ou seja, duplica essa força, a deformação duplica. Então isso ilustra claramente que a força da mola ela varia, né? Ela depende da deformação, né? Então aqui a gente viu que se a deformação duplica, a força que a mola vai exercer no sistema duplica, né? Já que, detalhe, né? Esse sistema aqui está sendo considerado em equilíbrio, então a força da mola vai ser igual a essa força gravitacional aqui, né? Então se a gente duplica aí a deformação, essa força duplica, o que mostra que ela é uma força variável. Então a gente só tem um jeito de terminar seu trabalho, que é através da área sob a curva. E aí aqui eu ilustrei aqui uma força desse tipo, né? Uma constante da mola K igual a 2. Então se a gente quisesse determinar aqui qual que é o trabalho que ela realizou, bastaria considerar a área sob a curva aí de alguma dessas regiões, mas isso vai ser um triângulo, e aí um triângulo a gente calcula, a área de um triângulo a gente calcula multiplicando-se a base pela altura dividido isso por 2, então a base vai ser uma distância x, uma deformação x, né? E a altura vai ser o valor da força correspondente, ou seja, kx. Então esse trabalho vai ser kx quadrado sobre 2, isso a gente também já tratou em aulas anteriores. E aí, para concluir essa nossa revisão, a gente viu o teorema do trabalho de energia cinética, que mostra claramente, a gente deduziu isso, né, que o trabalho realizado por uma força se manifesta como uma variação da energia cinética do sistema, que é a energia associada ao movimento do sistema, né? Então essa aí é a revisão que eu queria mostrar para vocês, e agora a gente vai introduzir o conceito dessa aula mesmo, né, que é o de energia potencial. Nós vamos tratar o caso gravitacional, eu vou deixar o caso elástico aí para vocês. Fazer uma breve introdução sobre isso aí, a gente pode verificar depois, fazer uma pesquisa mais aprofundada na rede de computadores ou nos nossos livros textos, né? Mas a importância dessa energia potencial gravitacional é evidente em vários sistemas, né? Por exemplo, em usinas hidrelétricas, onde se converte aí uma grande quantidade de energia potencial acumulada aí no sistema água-terra em energia elétrica, né? Uma aplicação aí importantíssima de energia potencial gravitacional. Elevadores, quando fazem uso de contrapeso, também estão usando aí um pouquinho de energia potencial gravitacional para otimizar a sua operação e seu desempenho, né? Os bang jumps também, né, são exemplos em que a gente vê aí claramente uma conversão de energia potencial gravitacional em energia cinética e energia potencial elástica, nos três casos aí de energia mais importantes dessa aula, né? Eu quis deixar aí para vocês um exemplo que é de um professor do MIT. Esse professor é fantástico, eu gostaria que vocês assistissem essa aula. Ela tem o inconveniente de estar em inglês, mas a gente pode tratar disso depois. Ele mostra um exemplo dramático
como é que a gente pode evidenciar, né, a energia potencial gravitacional e a sua conversão entre as formas de energia nesse vídeo aí. Eu acho fantástico esse vídeo. Ok, vamos ver então o ponto de partida que eu vou usar para estudar a energia potencial gravitacional. Eu vou considerar aí o movimento de lançamento de uma maçã para cima. Eu fiz aí uma animação com o GeoGebra para ilustrar esse sistema, né? Então eu vou exibi-lo agora. Então tá aí, vou dar partida aqui na animação. Então vai ser esse aí o sistema que a gente vai considerar. Uma mão está lançando aí uma maçã com uma velocidade de 10 metros por segundo para cima, e aí a ação da gravidade faz com que ela desacelere na subida e acelere na descida. Ok? Esse é o sistema que nós vamos analisar agora do ponto de vista então da energia. Então vamos parar a animação aqui, rearranjá-la para ela ficar na origem, porque nós vamos nos concentrar apenas na subida aqui, tá? E vamos voltar ao texto. Vamos nos concentrar então nesse trecho do movimento que é a subida, né? O trabalho realizado pela força gravitacional nesse pedaço aí do movimento, ele é negativo ou ele é positivo? Então, como nós já vimos aí, né, na nossa introdução, na nossa revisão, quando a força é antiparalela ao deslocamento, o trabalho que ela realiza é negativo, né? Então, o trabalho realizado aí pela força gravitacional é negativo. Então, ela vai retirar energia cinética da maçã durante a subida. E aí surge uma pergunta, né? Já que trabalho é um conceito que mede transferência de energia, e transferência está relacionada à passagem da energia de um sistema a outro, surge naturalmente essa pergunta aí: para onde é que vai essa energia que está sendo retirada? Então agora nós vamos buscar responder essa questão. Uma forma mais direta de resolver esse problema do que já apresentar a definição de energia potencial gravitacional e já utilizá-la para responder a questão. Então vamos ver o conceito, né? A definição dessa quantidade é que a variação dela, a mudança dela, né, é o negativo do trabalho realizado pela força gravitacional. Então, variação de energia potencial gravitacional, esse símbolo delta denota variação, né, que é a diferença entre a energia final e a inicial. Então, essa variação dessa energia é o negativo do trabalho realizado pela força gravitacional, ok? Então, vamos usar esse conceito aí para tentar resolver o problema. Vamos voltar aí ao exemplo e vamos considerar apenas a trajetória da subida. Então, o trabalho realizado pela força gravitacional nesse trecho do movimento é negativo. Pelo teorema da energia, energia cinética, né? A variação de energia cinética, por conseguinte, né, sendo o trabalho negativo, como elas são iguais, né, como a variação de energia cinética é igual ao trabalho realizado pela força gravitacional. Então, sendo o trabalho realizado pela força gravitacional negativo no trecho da subida, então a variação de energia cinética nesse caso é também negativa, ou seja, a energia cinética está diminuindo ao longo da subida, né, nesse movimento. Então, a gente pode responder aquela questão ali a respeito de para onde vai a energia dessa forma. A gente pode dizer que a força gravitacional vai transferir a energia cinética da borracha para a energia potencial gravitacional do sistema Terra-borracha, ok? Então, vamos voltar aí para a animação para a gente ver isso aí de forma mais dinâmica. Então, vamos ver aí essa animação. Eu quero que vocês prestem atenção no trajeto de subida, que quando o movimento se inicia, a velocidade da maçã é máxima e por conseguinte a sua energia cinética vai ser máxima também. E aí, à medida em que o sistema vai evoluindo, veja que o trabalho realizado pela força gravitacional aqui é negativo, então ele vai reduzindo a energia cinética, e como a energia potencial é o negativo disso, ela vai aumentando. Então, perceba que a força gravitacional vai retirando, transferindo a energia cinética da maçã para a energia potencial gravitacional do sistema maçã-terra. Eu vou deixar a animação correr aqui um pouquinho para vocês verem então como é que se dá essa transferência de energia.
Agora no trajeto aí de descida, né, o trabalho realizado pela força gravitacional é positivo, então dessa vez ela vai incrementando a energia cinética do sistema, e como a variação de energia potencial é o negativo desse trabalho, ela vai diminuindo. Então na descida vejam que a força gravitacional então vai transferindo energia potencial gravitacional para energia cinética e vice-versa. É isso que eu queria que vocês percebessem. Então eu vou mexer um pouquinho aqui na velocidade da animação para que vocês vejam isso de forma mais dinâmica. Vou colocar uma velocidade aqui de 1 e aí vocês vão poder perceber na subida a força gravitacional vai retirando a energia potencial gravitacional do sistema e vai transformando isso em energia cinética. E na descida então ok pessoal, eu quero que vocês agora expliquem o que está acontecendo com esse sistema aqui do ponto de vista da energia. Então eu quero que vocês explicitamente deixem registrado aí no arquivo que vocês vão me enviar o sinal do trabalho realizado pela força elástica em cada trecho do movimento, né, e as eventuais conversões de energia entre as formas potencial e elástica, né, e potencial elástica e cinética. Então eu quero que vocês me expliquem isso aqui, ó. Então eu vou comprimir e alongar uma mola. Esse gráfico de barras aí já está exibindo o que está acontecendo com a energia potencial, né? Então eu quero que vocês expliquem para mim como é que seria esse processo se a gente substituísse esse pistão aqui por uma massa com uma determinada velocidade, aí ele viesse, comprimisse a mola até essa posição e depois a mola iria restaurar a sua posição original, né? E liberar essa massinha para se deslocar. Então é isso que eu quero que vocês façam aí como tarefa, ok?